Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para compartilhar sobre a minha segunda onda, né? Na primeira eu já compartilhei aqui com vocês e foi através da ressonância harmônica que mostrou que no meu campo energético tinha uma magia negra de destruição e a qual eu tinha comido, né? Era um alimento que me ofereceram e eu comi. Então, foi uns 4 anos essa magia ativa no meu campo, até que eu finalizei meus estudos e solicitei a ressonância harmônica, e aí limpou. Então, depois que limpa, né, tudo isso, graças a Deus, graças ao professor Hélio, a ressonância, eu solicito a minha segunda onda, né? Tinha dado ali uns 3 meses, depois eu solicitei a minha segunda ressonância. E nesse processo eu mudo de casa, eu tenho oportunidade de fazer novos negócios, eu abro 2 empresas, né, um período de 1 ano entre outra. A primeira empresa que eu abri foi em sociedade com uma pessoa da minha família e não deu certo, né? Não deu certo por conflitos internos ali. Eu sou mais nova, ela era mais velha e talvez isso não, ela não aceitava de eu falar, né? O que deveria fazer, o que não deveria fazer. E a minha segunda foi independente, eu abri sozinha e era uma loja de roupas femininas. Eu fiquei aberta por 1 ano e depois eu fechei, por conta de algumas interferências ainda no campo energético. E depois que eu fui perceber que eu estava num ciclo kármico de 9 anos. Então, agora, em final de 2025, né, a gente entra em 2026 e eu entro em um ciclo, né, do ano 10. Ou seja, durante todo esse tempo, né, essas magias, essas bruxarias, tudo que eu tentava fazer parece que não dava certo. As formas de prosperar eu nunca conseguia sair realmente para frente e dar aquela guinada, né? Então eu fui pesquisar através da Cabala e na Cabala eu percebi que eu estava em um ciclo kármico, né? Eu sou a nona mulher da família, eu nasci no mês 9 e nesses 9 anos, né, que eu passei nessa, né, imersão, né, do círculo kármico, tudo que eu tentava fazer não dava certo, tudo que eu tentava fazer não funcionava, não ia para frente. Então, agora, né, que eu estou ressurgindo aqui e colocando em prática os meus projetos, eu já estou vendo resultados. Então, a segunda onda, ela me traz a oportunidade de prosperar, só que como ainda estava num ciclo pesado, né, um ciclo kármico negativo, eu ainda não conseguia. E então eu, né, precisei me adaptar, entender que era um momento de aprender, era um momento de quitar débitos, quitar situações que não eram mais que eu não deveria mais repetir. Então, nesse processo eu entro, né, de verdade, assim, de cabeça no autoconhecimento e hoje, graças a Deus, eu estou aqui falando sobre isso com vocês. E o que tem me ajudado, né, durante todo esse processo que a gente faz a ressonância, mas muitas vezes a gente não manda tantos e-mails para o Hélio. No meu caso, eu nunca fiquei mandando, né, ai, professor isso, professor aquilo. Não, eu nunca fiquei fazendo isso. Talvez por conta disso eu até tenha, né, um pouco de atraso, né? Mas eu sempre entendo que o atraso ele é benéfico para nossa situação. Então, eu fui por conta própria, né? Autodidática ali, estudando eu mesma, fazendo eu mesma. Foi um longo percurso, mas eu aprendi muitas coisas. E hoje eu tenho um acompanhamento terapêutico que eu já gravei aqui no canal para vocês alguns vídeos do que nós trabalhamos. E eu percebi que com o acompanhamento terapêutico, a ressonância ela me dá mais rapidez nos resultados. Eu consigo resultados muito rápidos por conta do acompanhamento terapêutico, por conta de entrar no processo de limpar, né, padrões mentais que vêm do meu pai, da minha mãe. Então, tudo isso eu sei que a ressonância potencializa, né, o que está dentro de nós. Então, quando a gente faz essa limpeza da ressonância, né, que vai potencializar o que nós somos, e a gente faz esse acompanhamento com a terapeuta, e a gente vai limpando, né, esses padrões, esses padrões mentais do pai, da mãe, do coletivo, dos amigos, da sociedade como um todo. Então a ressonância ela vai potencializando, né? Então aquilo vai saindo, a gente vai ficando mais leve, vai
dando mais oportunidades para a gente prosperar, né? Que a prosperidade, ela não é só o dinheiro, é um relacionamento saudável, é uma saúde em dia, é alegria no coração, é a segurança, né? O conforto de você estar em um lugar que você merece e, consequentemente, o dinheiro, né? Porque sem dinheiro nós não sobrevivemos, a gente precisa do dinheiro para praticamente todas as coisas. Então, eu fui moldando os meus padrões mentais até chegar nesse ponto. Então, nesse processo, eu comecei a comprar muitos livros sobre prosperidade. Tem um livro incrível do Dr. Lair Ribeiro, que esse livro ele é uma reprogramação, né? Tem lá Os Segredos da Mente Milionária, que também é uma reprogramação mental. E o livro do Dr. Lair Ribeiro, que eu vou falar aqui no canal ainda, se chama Prosperidade. E esse livro eu li ele 2 vezes e ele foi um divisor de águas na minha vida com relação ao dinheiro, porque eu tinha crenças, né, limitantes, muitas limitantes. Eu pegava o dinheiro, ele sumia da minha mão, nem sabia onde é que ele tinha ido, nem sabia o que estava, né, sendo feito com o dinheiro. Mas depois que eu li esse livro do doutor, eu limpei muitas crenças negativas e com a terapia a gente também entrou no processo de limpar o sagrado masculino, que o sagrado masculino, ele também, né, no livro fala que a gente resolve as questões que a gente tem com o nosso pai. E nesse livro a gente consegue resolver, né, tanto com o pai quanto com a mãe. Então eu consigo, né, limpar esses padrões, eu consigo liberar o perdão para o meu pai e, consequentemente, eu consigo, né, energia para prosperidade. No caso, para ter um bom relacionamento, ter um relacionamento saudável, para conseguir realizar os meus projetos. Então, eu vejo que o dinheiro ele é só uma consequência, né, daquilo que nós trabalhamos internamente. E muitas coisas mudaram na minha personalidade, né? E graças a Deus ao acompanhamento da ressonância harmônica e o acompanhamento terapêutico. Então, durante todo esse tempo, até esse ano, né, 2026, eu fiz tudo de forma autodidata, independente, não ficava procurando professor, eu renovava minhas ressonâncias, mas eu não tinha um acompanhamento, né, que é necessário para nós que somos ressoantes. A gente precisa ter esse acompanhamento porque o terapeuta ele vai mostrar aquilo que nós não estamos vendo. E como a ressonância ela vai só potencializar aquilo que nós somos, se dentro de mim estava mágoas com meu pai, isso me impedia de prosperar, porque na minha casa, o pai, né, o meu pai que trabalhava e voltava com sustento, então aquilo estava me impedindo muito forte de prosperar, de ganhar dinheiro, de ter independência. Então, esses padrões de repetição eu consegui limpar com o acompanhamento terapêutico, que a minha terapeuta, ela é muito boa. E a Josiane, né, eu falo dela aqui no canal e inclusive eu vou deixar aqui também marcado nesse vídeo o link do perfil dela no Instagram, que é uma pessoa assim incrível. Então eu vejo muita diferença já e como a gente vai só potencializando, eu fui limpando o que era necessário limpar e eu fui instalando o novo, né, o que eu queria, o que eu gostaria que fosse na minha vida. E a ressonância tem potencializado tudo que eu tenho instalado de novo, né? As coisas boas, a prosperidade, o dinheiro, o relacionamento saudável, a independência, o dinheiro, enfim. Então, muitas coisas eu vejo que com a terapia já tem potencializado muitas coisas boas em mim. E a minha forma de comunicar também, né? A minha comunicação melhorou muito depois que eu limpei, né, essa mágoa do sagrado masculino do meu pai. Então, eu já estou. Eu não vou contar o certo, né? Porque eu não faço de 3 em 3 meses, mas essa foi da minha segunda onda que aconteceu tudo isso. E hoje eu estou aqui, ainda sou, né? Ressoante, com certeza, graças a Deus. E eu só tenho que agradecer, e a mudança, ela é visível, assim, como um todo. Então, esse foi o relato da minha segunda onda. E é isso, se vocês tiverem condições, procurem sim um acompanhamento, né? Tanto a ressonância quanto um terapeuta para limpar tudo isso, todas as coisas que a gente não vê. Então é isso, até o nosso próximo vídeo. Tchau!